Boa noite, é um privilégio que nós temos de estarmos aqui diante desse livro sagrado, a Palavra de Deus, e acima de tudo, pelo Espírito Santo, nos leva à pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas antes de iniciarmos a leitura e a meditação, momento de oração, ó Deus e Pai, muito obrigado por este momento tão precioso, Tu nos concede pelo Teu Espírito diante da Tua Palavra e podermos, ó Pai, ouvirmos a Tua Palavra e colocarmos nosso coração para viver para a Tua glória. Abençoa, Senhor, aqueles que ouvirão a Tua Palavra, que lerão a Tua Palavra, que Teu Espírito fale aos corações para a glória do Teu nome. Amém. Nesta noite, Deus me deu uma mensagem, do qual se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É tão importante a adoração. Eu pude procurar também nas fontes sobre informação de adoração. Eu encontrei adorar, literalmente prostrar-se e render culto. Pude colocar também ter o sentido de amar, porque Deus é amor. E o apóstolo João, discípulo amado do Senhor, falou: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e que tem Deus no coração, então tem amor para amar a Deus e amar as pessoas. Tem o sentido também de tocar com a mão direita a pessoa sagrada. Podemos ver também lá em Romanos, vou ler agora Romanos 8:34, que diz assim, Romanos 8:34, Romanos 8:34, que diz a palavra de Deus: quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Então podemos ver aqui o sentido: a mão direita, Cristo está à direita do Pai e intercede por nós. Podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Por que adorar a Deus em espírito e em verdade? Deus é espírito, verdade. Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus é a verdade, Cristo é a palavra de Deus encarnada. Quando João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Podemos ver também que lá em João fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, Jesus Cristo. Quero colocar também um pouquinho que adorar significa cair diante de prostrar-se, ajoelhar-se. Eu pude ver também aqui que os 10 leprosos, lá em Lucas 17, 15 a 16, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor parou para ouvir aquele socorro e falou para eles: olha, vai a Moisés, mostra aos sacerdotes para que seja testemunha da cura. E os 10 foram. Chegando no caminho, viram que estava curado. Um voltou e aos pés de Cristo deu glória a Deus. Prestar serviço sagrado tem o sentido também de adoração, onde está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Podemos ver também onde Mateus fala que o inimigo quis a adoração de Jesus Cristo, e aonde Jesus falou, deixou bem claro, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto, adoração somente a Deus.
Adoração é uma relação pessoal, íntima com Deus. Tem o sentido de estar diante do Senhor e não pensar em nada da terra. É unicamente o Senhor na sua vida. Aquela comunhão, comunicação, intimidade, expressão, aonde aquilo que é físico se deixa de lado e coloca a alma, o espírito com Deus que é espírito. Adoração não é adorar, significa só pedir, pedir, pedir. Adoração não é pedir. Adoração é adorar aquele Senhor que nos ama, aquele Senhor, além de ser Criador, é o Senhor de todas as coisas. Podemos ver também na Bíblia, onde fala de Enoque, que viveu 365 anos, a Bíblia fala, andou Enoque com Deus. Já não era porque Deus o tomou para si, figura do arrebatamento. Podemos ver que ele teve filhos e filhas, e no meio daquele povo, Enoque andava com Deus, tinha um relacionamento com Deus. Enoque adorava Deus, servia ao Senhor, e o Senhor o tomou para si, figura do arrebatamento da igreja. Podemos ver também que andar com Deus é Deus, Criador, Senhor, Sua palavra, revelação, e sobre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Podemos ter esse relacionamento com Ele através da palavra de Deus em Espírito, quando o Espírito de Deus aplica na nossa vida, revela quem é Jesus Cristo. Hoje nós adoramos a Deus em Espírito, não por aquilo que vemos, através dos olhos da carne, mas através do coração, do Espírito. O ser humano pecador, alma, corpo, espírito, Deus agindo no ser humano na sua misericórdia, não destruindo, e na sua graça salvando. Adoração é o amor, a dedicação, o reconhecimento de Deus como Senhor da sua vida. A maioria dos salmos podemos ver salmos de adoração. Podemos ver quando Davi, ele deixou bem claro no Salmo 19, versículo 14, a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi tem na rocha lugar de esconderijo, redentor que tira daquela situação. Podemos ver também que na adoração tem o coração, a boca, falando, expressando diante daquele que tudo é, que tudo pode, que é o dono absoluto de todas as coisas, do qual não deu patente para ninguém. Podemos ver também no Salmo 12, onde diz: prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Podemos ver também: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, ó Senhor, está comigo. Podemos ver também no Salmo 6:1: o Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castiga no teu furor. E podemos ver esse Salmo 18:1: eu te amo, ó Senhor, força minha. Quantas vezes nós falamos: eu amo a ti, Senhor, independente da situação, do estado, independente daquilo que está ocorrendo na nossa vida, na nossa família, na nossa nação, independente da situação, nações, não importa o que está acontecendo no mundo, nós chegamos ao Senhor e dizemos de coração: eu te amo, Senhor. Lembra quando Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Aí Pedro falou: tu sabes todas as coisas, Senhor. Temos expressado isso: eu amo meu Senhor, eu quero viver
na comunhão com meu Senhor. Temos esse desejo de vivermos em comunhão com o Senhor, não por aquilo que nós pensamos ou achamos, mas por aquilo que a palavra de Deus nos revela quem Ele é, quem somos e como Deus Ele age na nossa vida, tirando de nós tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o nosso Criador e Senhor. Podemos ver também aqui: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Quero colocar o mundo e os que nele habitam, tudo pertence a Deus. Na adoração, a bondade de Deus. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Ele aponta o caminho aos pecadores. Jesus Cristo deixou bem claro: Ele é o caminho. Caminho para onde? Caminho para Deus. Ele é o próprio Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, Ele não fala vai, Ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos ver lá em João 10 também, onde Ele fala: eu e o Pai somos um. Podemos ver também no Salmo, onde diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Podemos ver também onde fala: nas tuas mãos estão os meus dias. Podemos ter essa plena certeza de fé, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, os nossos dias estão nas mãos do Senhor. O salmista deixou bem claro no Salmo 139 que os nossos dias estão contados e determinados pelo Senhor. Deus, Criador dos céus e da terra, Ele quer ter comunhão com você, comigo. E o que Ele usa para ter essa comunhão, essa adoração da nossa parte para com Deus? A sua palavra, o Espírito Santo. E nós adoramos a Deus em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Quando o salmista diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao meu Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É tão importante que quando nós chegamos diante de Deus e clamamos: Senhor, se propício a mim, pecador, o Espírito Santo, pela palavra de Deus, nos leva à cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, e ali Ele nos revela: ali está a nossa propiciação diante de Deus. Jesus Cristo é a propiciação diante de Deus pelos nossos pecados, o seu sangue, o seu corpo. Podemos ver também, quando diz a palavra de Deus: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no justo, exultai-vos todos e sois retos de coração. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Podemos ver também isso, adorar a Deus em espírito e em verdade. Podemos ver que a palavra de Deus é Jesus Cristo encarnado. A palavra de Deus é operando no coração das pessoas para levar as pessoas ao arrependimento pela fé e colocar seus pecados na cruz com Cristo e recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida e ter uma comunhão com Deus. Eu pergunto para você: o que atrapalha a tua vida de ter comunhão com Deus? Uma outra coisa também coloco: quando você levanta, em que você pensa primeiro? As coisas da terra, as coisas que vão passar, ou o Senhor, aquele que te fez, aquele que é dono absoluto da tua alma?
Você pensa naquilo que a traça e a ferrugem corrói, ou na tua alma perante Deus? Como está a tua alma perante Deus? Você já foi perdoado, lavado no sangue do Cordeiro? A Bíblia deixa bem claro que para ter essa comunhão com Deus é necessário nascer de novo. Nascer da palavra e do Espírito Santo. É necessário colocar a vida do qual recebeu do primeiro homem, Adão, de pecado, colocar na cruz com Cristo, ser morto com Cristo, sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo. Ali é o lugar do pecador encontrar com Deus, para que ele possa ter uma comunhão com Deus, adoração a Deus. Quero colocar para você, se você não recebeu Jesus Cristo como Senhor Salvador ainda da tua vida, se você partir hoje, você vai encontrar com o juízo de Deus, vai encontrar com o juízo de Deus, e a Bíblia deixa bem claro que o juízo de Deus é sem misericórdia. A misericórdia de Deus está em não destruir as almas e salvar em Jesus Cristo. O juízo de Deus está em julgar os pecados no próprio ser, naquele que não foi perdoado por Jesus Cristo. Como está a tua alma? Como está a tua vida? O que vale você para você? Qual é o teu valor para Deus? O teu valor para Deus é aquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Quero colocar também um pouquinho aqui. É maravilhoso que para ter essa comunhão com Deus, a necessidade da plena certeza dos perdão dos pecados, a vida eterna em Cristo Jesus. Quando o Evangelho de João, gosto muito do Evangelho de João, todos da palavra de Deus, toda a palavra de Deus é pura. Eu quero colocar também onde diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Jesus falando, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui o Senhor Jesus fala assim: quem ouve, em verdade, quem ouve a minha palavra, a palavra de Cristo, e crê em Deus que enviou Cristo, tem a vida eterna. Não fala que terá, fala que tem a vida eterna. Não entra em juízo, julgamento, mas passou da morte para a vida. Em Cristo nós passamos da morte para a vida. Em Cristo nós morremos na cruz com Ele, sepultado com Ele, e na ressurreição nós passamos para a vida com Cristo, para Deus. Isto é importante na nossa vida. Quero colocar também aqui a palavra de Deus. Podemos ver o próprio Jó, quando Jó perdeu tudo que tinha, mas o tudo de Jó era Deus. O que é o tudo para você? O que você mais lamenta, chora, mais entristece se você perder aqui da terra? É o seu tudo. O que você mais luta para ter aqui na terra, para adquirir, pensar que te dá paz e alegria, é teu Deus. Jó tinha tantas coisas, mas para Jó era como se não tivesse nada, porque o coração de Jó estava em Deus. E quando Jó perdeu todas as coisas, chegou um servo dele falando que os filhos tinham morrido, as coisas tinham, lá muitos servos também tinham sido mortos. Jó, ele pegou, colocou o joelho no chão, rosto em terra, e adorou a Deus. Por que adorou a Deus? Jó tinha plena certeza que tudo pertence a Deus.
Tudo que existe, a Bíblia diz que tudo foi criado para Deus, por Deus e para Ele. Você tem essa certeza? Você tem essa revelação no teu coração que tudo que existe nesta terra pertence a Deus? Você não tem nada, não tem nada. A tua alma, você não existe por si mesmo. Você não existiu por si mesmo. Não foi você que criou você mesmo, mas foi Deus que criou você. Então você pertence a Deus. Você pertence ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra. E a esse Deus maravilhoso, do qual Deus nos fez, para termos esta comunhão com Ele, na adoração a Deus, mas também quando nós precisamos, nós chegamos a Deus e clamamos ao Senhor, e Ele ouve a nossa voz, porque nos ama em Jesus Cristo, nos ama. Quero colocar, quando Jó deixou bem claro que ele adorava a Deus por aquilo que ele conhecia. Nós também, nós adoramos a Deus por aquilo que nós conhecemos, hoje através da palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo. Aí Jó chegou, no final do livro ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Um dia nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo na glória. Que alegria é contemplar o Senhor. Eu não vou querer olhar em primeiro Abraão, Isaac e Jacó, não quero. São humanos iguais a nós, que receberam pelos pecados. Não vou querer contemplar Paulo, Barnabé, João, não. São igual a nós, que foram salvos pela graça de Deus. Mas vou querer olhar em Jesus Cristo, olhar para o Senhor da glória, o Senhor, o Criador, o Senhor, dono absoluto de cada um de nós. E a Bíblia fala que Ele tem as marcas dos pregos nas mãos, e nós vamos contemplar o Senhor da glória. Nos nossos olhos veremos o Senhor, onde fala ver a Cristo face a face. Quero colocar também aqui na terra nós ouvimos e no céu nós veremos. Podemos ver também um pouquinho de adoração em Apocalipse. Quero colocar aqui em Apocalipse, onde fala adoração ao Cordeiro de Deus, adoração ao Senhor Jesus Cristo, na glória, onde diz assim a palavra de Deus, capítulo 4 de Apocalipse, quando diz: quando os seres viventes, 4:9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão os que vivem pelos séculos dos séculos, depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Você existe pela vontade de Deus. Tudo que existe foi criado pela vontade de Deus. E o propósito de Deus criar a criação é para adorar o seu Criador, viver na comunhão com o seu Criador. Mas quando entrou o pecado no mundo, Adão e Eva perderam essa adoração, essa comunhão, e Deus deu um meio para Adão e Eva, e também prometeu para Adão e Eva que viria o Salvador da descendência da mulher, e o descendente é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz, derramando o seu sangue de expiação, diante da justiça de Deus, a favor de cada um de nós. Mas é necessário que nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, cremos que ela é a verdade,
E que essa revelação da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que veio transformar o homem, perdoar, lavar, purificar o homem, para que o homem volte a ter a comunhão com Deus. É a Bíblia que transforma as pessoas, e não as pessoas que transformam ou mudam a Bíblia. A Bíblia é eterna, a palavra de Deus é eterna. O próprio Jesus Cristo deixou bem claro que ele veio cumprir tudo aquilo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Podemos ver também aqui, e quando o próprio João, olha só, maravilhoso para cada um de nós, quando nós olhamos um pouquinho naquilo que está acontecendo aqui na terra, quero colocar algo aqui. Quando Deus falou a revelação de Jesus Cristo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, a quanto tudo que viu. E fala para nós aqui: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam nela as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Tudo que está acontecendo nos nossos dias, no passado e que vai acontecer no futuro, está colocado aqui na palavra de Deus. Servos do Senhor, servo de Deus, olhe para o seu Senhor. Ele sabe o que faz com a nossa vida. A nossa vida não está entregue nas mãos dos homens. A Bíblia fala que os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso que Jó entendeu tudo isso, e ele deixou bem claro, ele adorou o Senhor, porque tudo pertence a Deus. A família pertence a Deus, os filhos pertencem a Deus, esposo e esposa pertencem ao Senhor. Tudo é dele, tudo é dele. E podemos ver também onde, no sentido de adoração, envolve trabalho, envolve prostrar-se em joelho, o rosto em terra, adorando a Deus, envolve fazer as obras do Senhor aqui na terra, tudo isso em adoração a Deus. E a Bíblia fala bem claro, colocar um pouquinho, que nós devemos temer ao Senhor, e não temer as coisas da terra, temer ao Senhor, porque a nossa vida está nas mãos dele. Devemos ter o temor para não pecar contra o Senhor, aquele que nos ama e provou o quanto nos ama. A Bíblia deixa bem claro, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quero colocar um pouquinho também aqui, na palavra de Deus, onde tem o sentido aqui, pensa bem nesse sentido. Um pecador que foi perdoado por Cristo, remido pelo sangue de Cristo, agora tem uma comunhão com Deus, tem amor de Deus no coração para amar a Deus, porque recebeu o amor de Deus e amar os irmãos, e ele tem agora a pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que intercede por nós, que sabe das nossas necessidades. Para quem então se preocupar com tantas coisas da terra, se o nosso coração nos leva a pensar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nosso tempo é breve aqui na terra, passa tão rápido aqui na terra. Não vamos desperdiçar o nosso tempo com aquilo que é passageiro, mas pensando naquilo que é eterno, o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que reina e vive para sempre. Quero colocar então aqui um pouquinho, voltando. Você tem adorado a Deus? Você tem se curvado diante dele e por aquilo que ele é, Criador e Senhor, por aquilo que ele fez na tua vida, perdoando seus pecados, dando para você a paz no coração, dando para você o refrigério da tua alma.
te alimentando com a palavra pelo Espírito Santo, cuidando de você dia após dia, e deixando bem claro quando fala que nada nos separa deste amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nada nos separa. Por que então andar ansioso, preocupado com as coisas da terra, se Deus, que criou todas as coisas pela sua palavra e nos salvou pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, olha como você é importante para Deus, no sentido que Ele ama você, Ele não quer deixar você encontrar com Ele no juízo dele por causa do pecado. Coloque os teus pecados na cruz de Cristo. Quando João Batista estava ali na companhia dos seus discípulos, Jesus passou, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus Cristo pode tirar o pecado da tua alma, que escraviza você, que torna você infeliz. Você não é infeliz por falta de dinheiro, por falta das coisas da terra, você é infeliz por falta do perdão dos pecados em Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Se você está sem Cristo, você está correndo o perigo da condenação eterna. Não despreze o Espírito Santo que fala no seu coração. Podemos ver aqui um pouquinho, Enoque andava com Deus. Podemos ver na Bíblia quantos homens que andavam com Deus. E é tão importante, homens também que fracassaram, mas não ficaram no fracasso. Que deram ouvido à voz de Deus, se levantaram e seguiram o Senhor. Se você está caído, prostrado, Deus te chama, levanta. Deus não chamou homens para ficar prostrados e caídos, mas para andar pela fé e olhar para o céu, acima do céu, o Senhor da glória. Nós temos este chamado do céu. Não fomos chamados pelos homens, fomos chamados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é o próprio Deus chamando cada um de nós. Primeiro, para encontrar com Ele em Jesus Cristo naquela cruz, para recebermos ali o perdão dos pecados da vida eterna, e para recebermos ali a nova vida, a ressurreição de Cristo, e para termos essa comunhão com Deus em Jesus Cristo, e para termos essa paz com Deus por meio do sangue de Cristo aqui na terra e lá no céu. É isto que nos leva a adorar a Deus. Se você pensa adorar a Deus porque adquire as coisas da terra, você nunca vai adorar a Deus. Teu coração é enganoso. Mas se você pensa adorar a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele tanto te ama você e provou naquela cruz em Jesus Cristo, a tua adoração continuará até na glória para a eternidade. Amém? Vamos orar. Ó Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, a tua palavra toca os nossos corações, a nossa mente. A tua palavra nos coloca para nós mesmos quem somos diante da santidade de Deus, e também nos coloca Jesus Cristo, aquele que está intercedendo por nós diante de ti, Pai. Me guarda de todo mal, guarda aqueles que estão ouvindo esta palavra, que não fique, Senhor, em vão a tua palavra nos corações, mas que volte trazendo as almas para o arrependimento. Abençoa teu povo, a tua igreja na face da terra, e misericórdia, Pai, daqueles ainda que não são salvos, põe as tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém.